Hoje vamos ver a reforma tributária e a locação de imóveis. Embora as novas regras só entrem em vigor em 2026, haverá um período de transição que se estenderá até 2033, quando o novo sistema passará a funcionar de forma integral. A substituição de 5 tributos pelo novo IVA dual, composto pelo CBS federal e pelo IBS municipal e estadual, isso representa não apenas uma mudança estrutural, mas também um aumento potencial da carga tributária, cuja alíquota total está estimada em 28%. Embora muitos pontos ainda dependam de regulamentação, o quadro já permite cálculos sobre como as atividades tradicionais irão funcionar, serão afetadas, como é o caso da locação de imóveis. Antes de entender a reforma tributária, vamos dar uma olhada na linha do tempo da tributação de aluguel. A partir desse decreto-lei de 1969, o governo passou a considerar o aluguel de imóveis como uma forma de renda tributável para pessoas físicas, ou seja, para quem é proprietário de um imóvel e aluga. Com isso, o valor recebido de aluguel passou a ser tributado pelo imposto de renda, assim como acontece com os salários. Problema na prática, muitos locadores não declaravam o valor recebido de locação no imposto de renda. Problema na prática para o governo. Muitos proprietários não declaravam esse rendimento para fugir do imposto de renda. Por outro lado, os inquilinos que pagam o aluguel não tinham nenhum benefício. E deixa eu te dar uma notícia: continuam sem ter nenhum benefício, mesmo pagando um valor de aluguel considerável. Década de 80, inflação e contratos atrelados à correção monetária. Com a inflação explosiva, os aluguéis eram ajustados em prazos curtíssimos. O governo tentou limitar índices, mas isso gerou judicialização em massa. Todas as vezes que o governo entra é para piorar a situação, certo? Guarda isso aí. Na prática, os locadores, pela inflação explosiva, perdiam valor de renda, perdiam valor real de renda. E os inquilinos eram pressionados com aumentos frequentes e ações de despejo. Lei do Inquilinato 8.245 de 91. Lei do Inquilinato atual. Essa lei foi criada para organizar melhor as regras dos contratos de aluguel, trazendo mais segurança jurídica tanto para quem aluga quanto para quem é proprietário de um imóvel. Ou seja, deixou mais claro o que pode e o que não pode em um contrato de locação. Mas essa lei não resolveu um ponto importante. Os valores recebidos de aluguel continuaram sendo tributados pelo imposto de renda para o proprietário locador, com certeza sem permitir deduções significativas, porque estamos no Brasil e ele não quer que você prospere. Como, por exemplo, não pode deduzir gastos com manutenção, taxas ou melhorias feitas no imóvel. Bem-vindo ao Brasil. Só quer tirar. Durante os anos 2000 surgiu uma proposta para tornar obrigatório para o inquilino pessoa física que recolhesse o imposto de renda na fonte ao pagar o aluguel para o proprietário. Na prática, isso significaria que o inquilino teria que descontar o imposto de renda do aluguel e repassá-lo diretamente para a Receita Federal, como acontece com os salários, que descontam o imposto de renda na folha de pagamento. Essa proposta não foi adiante, mas serviu de alerta para o que está acontecendo agora. O governo está sempre procurando uma maneira de aumentar a fiscalização
e também os tributos. Agora vamos entrar na reforma tributária. Com as novas regras da reforma tributária, os aluguéis passaram a ser considerados uma prestação de serviço para fins de cobrança do novo tributo, a CBS e o IBS, que juntos formam o chamado IVA dual. Ou seja, agora você vai pagar não só apenas o imposto de renda, mas também o IVA dual. Ainda não é possível quantificar com exatidão qual será o impacto sobre os contribuintes, mas a certeza é que haverá um aumento da carga tributária. O principal efeito será repassar o aumento da carga tributária para o inquilino. Agora, vamos ver o que muda para as empresas que alugam imóveis para terceiros, empresas e holdings patrimoniais que atuam na locação de imóveis próprios, devidamente registradas no CNAE correspondente. Costumam ser tributadas pelo lucro presumido, com alíquotas efetivas que variam entre 11,33% a 14,53%, considerando a incidência desses impostos. Não pagam impostos estaduais e nem municipais quando alugam imóveis para terceiros. Com a reforma tributária, isso muda. A atividade imobiliária passará a pagar impostos estaduais e municipais, mesmo com o desconto de 70% que o setor de locação terá, ainda vai haver aumento. O IVA dual é a junção de dois tributos, IBS municipal e estadual e CBS federal. A alíquota cheia do IVA dual ficará em torno de 28%. Com desconto de 70%, que é para enganar você, a taxa cairia para 8,4%. Hoje, a locação paga 3,65% de PIS e COFINS. Ou seja, mesmo com desconto, o valor subirá de 3,65 para 8,4. Se somarmos ainda os impostos sobre a renda, a carga total, que hoje é 14 e alguma coisa, pode chegar até 20%, dependendo de qual será a alíquota final do novo IVA dual. Vamos ver um exemplo prático de receita mensal de R$40 mil. Regime atual, hold com CNAE de locação. A carga tributária pode chegar a 14 ponto alguma coisa, o que significa um pagamento aproximado de R$5.812 por mês em tributo. No novo regime CBS mais IBS, com a alíquota estimada de 28%, é aplicado o redutor de 70%, a carga cai cerca de 19 ponto alguma coisa. Isso representa um desembolso de aproximados R$7.712. Vamos somar a diferença. 7.712 menos 5.812, que dá o valor de R$1.900. Veja a diferença. Olha o quanto você vai pagar por 40 mil de aluguel mensal a mais. Agora vamos ao exemplo de crédito do imposto. Imagina que a hold compre um imóvel de 500 mil diretamente de uma incorporadora. Na venda, a incorporadora vai recolher R$70 mil em IBS e CBS, equivalente a 14% da operação. Como a hold também é contribuinte do IBS e da CBS, ela poderá usar esses 70 mil como crédito, compensando os impostos como receitas futuras. 70 mil que você não precisava desembolsar, mas você vai desembolsar e será iludido com
impostos futuros. Mas a coisa vai ficar pior. Ponto de atenção. Para que isso funcione, tanto o comprador como o vendedor precisam estar formalmente enquadrados no novo sistema. Se não tiver, não tem como descontar em impostos futuros. Por isso é fundamental revisar contratos de compra e venda, mapear as operações em cadeia e planejar estrategicamente o uso dos créditos. Segundo a Receita Federal e alguns advogados aí, isso é para garantir segurança jurídica. Mas deixa eu te contar um segredinho. Isso não é verdade. A pergunta que não se deve calar: se é melhor manter a locação na holding ou na pessoa física. Essa decisão é complexa e com as novas regras ficou pior. Você precisa, além de comparar as alíquotas, avaliar o volume de receita anual, o número de imóveis, a possibilidade de aproveitar créditos tributários. Na verdade, para ser iludido, porque esses créditos é só uma ilusão. E também você deve avaliar os objetivos do planejamento patrimonial e sucessório e o nível de exposição patrimonial da família. Eu vou fazer um vídeo específico sobre holding. Em muitos casos, a holding continua sendo uma boa opção. Em muitos casos, a holding continua sendo uma alternativa interessante, pois oferece muitas vantagens, principalmente na sucessão organizada. O ideal é sempre fazer uma análise individualizada e estratégica, considerando todos os fatores antes de decidir entre manter os imóveis na pessoa física ou na pessoa jurídica, ou concentrá-los em uma holding. Agora, vamos ver o que muda para as pessoas físicas. Para as pessoas físicas, a diferença é muito pior do que quando se fala da tributação para a pessoa jurídica. Quando as pessoas físicas alugam imóveis para terceiros hoje, pagam o IR, cuja alíquota varia de 7 alguma coisa até 27,5%, recolhido por meio do Carnê Leão. Mas a lei complementar de 2025 prevê que as pessoas físicas também podem ser enquadradas como contribuintes regulares do IBS e da CBS, impostos que incidem sobre o consumo. Para enquadrar uma pessoa física como contribuinte dos novos impostos, são necessários 2 fatores. Se a pessoa alugou mais de 3 imóveis e teve receita anual de R$240 mil, essa pessoa vai pagar IBS e CBS no ano seguinte. Quanto você deve ter de aluguel por mês para pagar o IBS como pessoa física? 240 mil dividido por 12 meses dá R$20 mil. R$20 mil você já paga IBS e CBS. Com a moeda desvalorizando gradativamente, eu não sei aonde isso vai parar. Essa base é cumulativa. Exemplo, se a pessoa alugou o imóvel e ganhou R$240 mil por ano, não deve pagar o IBS e o CBS. Ou seja, se ganhou 240 mil por ano e também se ganhou menos de 240 mil por ano com o aluguel de 7 imóveis, também não vai pagar. O valor de R$240 mil será atualizado pelo IPCA desde a publicação da lei, que ocorreu em janeiro de 2025. Agora, esse ano. O segundo critério diz respeito ao ano corrente. Se a pessoa física teve renda anual superior a 288 mil por ano, passaria a ser contribuinte regular do IBS e da CBS. Nesse caso, não se leva em consideração
o número de imóveis. No fim, a carga tributária vai aumentar para os contribuintes que se enquadram nas regras em um dos dois parâmetros. A pessoa física que recolhe o IR, a alíquota de 27,5%, poderá ter que pagar 35,9%. se for enquadrado como contribuinte. Esse cálculo vai considerar o imposto de renda e o IVA dual. No caso da alocação por temporada, a coisa piora um pouco mais. Eu tô achando que essa coisa não tem limite. Para a alocação por temporada, a regra muda, pois ela não será mais considerada como locação, mas sim como serviço de hotelaria. E é aí que está o problema. Para a alocação comum, o desconto do imposto do IVA dual será 70%. Já para a hotelaria, onde se encaixa agora a locação por temporada, locação com prazo inferior a 90 dias, com prazo de 90 dias ou inferior a 90 dias, o desconto cai para 40%. Ou seja, quem aluga por temporada vai pagar bem mais imposto. Somando o IVA dual e os impostos sobre a renda, a carga tributária pode chegar a 45%. Agora vamos ver o que acontece nas vendas de imóvel. A tributação levará em conta critérios de antiguidade, de quantidade e antiguidade, e vai adquirir imóveis adquiridos há menos de 5 anos. De acordo com a lei complementar, a pessoa física que vender mais de 3 imóveis em um ano passa a ser contribuinte do IVA dual no ano seguinte. Se houver uma quarta venda, a cobrança será no mesmo ano para essa última venda, que é a quarta venda. Para imóveis construídos há menos de 5 anos, o imposto será devido a partir da segunda venda no período de um ano. Agora vamos ver a forma de pagamento. O imposto será recolhido no momento da assinatura do contrato de compra e venda e não na entrega do bem, como ocorre com outras operações que envolvem bens e serviços. Para quem não se enquadra nesses critérios, a venda continuará sujeita apenas ao imposto de renda, que para mim já é um absurdo, sobre o ganho de capital e mais o ITBI. O melhor nesse momento é acompanhar de perto essas regulamentações, manter-se constantemente informado e contar com assessoria especializada. Só Deus, meu filho, só Deus nesse caso, viu? Eu acho que a única assessoria que pode mudar esse quadro horroroso é Deus. O resto, não esquece de deixar seu like, seu comentário e conferir os links na descrição. Vou deixar uns salmos para abençoar a sua vida. Salmo 55. Vou ler aqui para você. Escute, porque agora é só Jesus, viu? Ouve minha oração, ó Deus. Não ignores meu clamor por socorro. Ouve-me, responde-me, pois estou sobrecarregado e confuso. Verdadeiramente, nós estamos sobrecarregados e confusos. Meus inimigos gritam contra mim, fazem ameaças perversas. Sobre mim trazem desgraças e me perseguem furiosamente. Dentro do peito, meu coração acelera, o terror da morte se apodera de mim. Sou tomado de medo e pânico e não consigo parar de tremer. Quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe e encontraria descanso. Sim, fugiria para bem longe, para o sossego do deserto. Sim, eu me apressaria em escapar para um lugar distante do vendaval e da tempestade. Confunde-os, Senhor, frustra seus planos, pois vejo violência e conflito na cidade. Dia e noite os muros são guardados de invasores, mas a perversidade e a maldade estão do lado de dentro. Tudo está desmoronando. Ameaça e engano correm soltos pelas ruas. Não é meu inimigo que me insulta. Se fosse, eu poderia suportar.
Não são meus adversários que se levantam contra mim, deles eu poderia me esconder. Antes, é você, meu igual, meu companheiro e amigo chegado. Como era agradável a comunhão que desfrutávamos quando acompanhávamos a multidão à casa de Deus. Que a morte apanhe meus inimigos de surpresa, que desçam vivos à sepultura, pois a maldade mora dentro deles. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me livrará. Pela manhã, ao meio-dia e à noite, clamo angustiado e ele ouve minha voz. Ele me resgata e me mantém a salvo na batalha, embora muitos ainda estejam contra mim. Deus, que governa desde a eternidade, me ouvirá e lhes dará o que merecem. Pois meus inimigos não querem mudar sua conduta. Eles não temem a Deus. Quanto ao meu companheiro, ele traiu seus amigos e não cumpriu suas promessas. Sua fala é macia como manteiga, mas em seu coração há guerra. Suas palavras são suaves como azeite, mas na verdade são punhais. Entregue suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você. Jamais permitirá que o justo tropece e caia. Tu, porém, ó Deus, lançarás os perversos no abismo de destruição. Assassinos e mentirosos morrerão ainda jovens, mas eu sempre confiarei em ti. Aproveite, confie no Senhor, busque conhecimento de Deus, busque andar com Deus, andar de forma digna ao Senhor. A palavra do Senhor é a verdade, a única verdade que nós temos é a palavra de Deus. Se você se afastar da verdade, você se afasta do que realmente interessa. O resto não tem a menor importância. Se apegue à palavra de Deus. Ela é totalmente verdadeira, de Gênesis a Apocalipse, tá? Leia, busque conhecer as coisas do Senhor, busque conhecer a palavra de Deus, o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe.